Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Lucas 18. Obrigado, pastor. Versículo de número 18. O jovem rico que a Bíblia nos apresenta, ele não era tão jovem. Mas nos tempos bíblicos, o que nos dá a entender que a juventude, ela era estendida. Alguns acreditam hoje que a idade de um jovem pode chegar até os seus 40 anos hoje em dia. Acredita nisso? 40 anos. Até porque tem muito homem de 40 anos que ainda é o filhinho da mamãe e do papai, né? Então pode ser que o estudo tenha sua razão. O jovem rico que chamamos assim, somos nós que chamamos assim, né? O subtítulo da nossa Bíblia não é a Bíblia que o chama assim. Ele já tinha uma experiência de vida. Ele já tinha certas decisões também, e ele tinha ouvido falar que Jesus dava acesso à vida eterna. Quem aqui já ouviu falar que Jesus dá acesso à vida eterna? Você já? Então ele decide perguntar para Jesus o que ele deve fazer para entrar na vida eterna. Ele tem interesse nisso. E olha o que está escrito em Lucas 18, versículo de número 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Cá entre nós, essa não é a pergunta que normalmente um jovem faz. Às vezes o jovem ora a Deus e fala: Senhor, o que eu faço para achar um namorado? Quem já fez essa pergunta aqui? Agora ninguém faz essa pergunta. Senhor, o que eu vou fazer para ficar rico? Hã? Quem quer ficar rico aqui? Ninguém também, nem ficar rico. Não quer namorar, não quer ficar rico. Você quer o que dessa vida? Poxa vida. Não quer namorar, não quer ficar rico, quer fazer nada, é? Difícil, hein? Me ajuda, hein? Tem gente que faz várias perguntas para Jesus. Senhor, o que eu faço para ter uma melhor faculdade? Para sair da situação que a minha família está? Mas essa pergunta aqui, desculpe, mas jovem nenhum faz logo de primeira. Eu não fiz essa pergunta na juventude para Jesus, eu não queria saber. Vida eterna, o jovem quer viver, não eternamente, quer viver essa vida do melhor jeito possível. Verdade ou não é? Mas ele fez essa pergunta. E essa pergunta fez Jesus o amar. Porque até as pessoas mais velhas, elas não chegam na casa de Deus dizendo: o que eu faço para herdar a vida eterna? De jeito nenhum. O que eu faço para o meu casamento mudar? Essa é a pergunta. Pastor, o que eu faço? A minha vida está dando errado. Pastor, o que eu faço para ter uma jornada feliz? E depois, no caminho, nós descobrimos a preciosidade da vida eterna. Você crê que ele fez essa pergunta para Jesus? Você está vivo para ouvir essa mensagem hoje? Então eu vou reler o verso 18, e você que está conosco neste encontrão de jovens de paz e vida, repete bem alto, bem forte, em bom som, em alta voz. Vamos lá. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você já ouviu falar da vida eterna? Talvez você não pense muito nela, mas você tem que saber de uma coisa: que uma palavra, quando é proferida, ela não volta mais atrás.
Uma flecha, quando ela é lançada, ela não volta mais ao arqueiro e ao seu arco. E existem oportunidades que, quando são perdidas, elas também não voltam mais. Jesus vai te dar uma oportunidade neste encontro de jovens hoje. Não importa a sua idade, aquele que tem acesso ao reino dos céus, ele se faz presente nesse lugar. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra dele. E enquanto você aplaude ao Senhor com vida, com fé, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória ao nome do Senhor. Aplauda, aplauda, porque aquele que tem todas as respostas para você, ele está neste lugar. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu e receba este louvor, receba esta adoração, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama a tua presença, a tua graça, a tua virtude e o teu poder, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E os que creem bem forte digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Jesus não se dava muito bem com um bajulador, porque o bajulador, ele é emocionado e ele tenta impressionar, mas na verdade ele não é aquilo de verdade. E normalmente Jesus rebatia alguns elogios, e vai rebater este jovem, esse rapaz, ou este homem muito rico, esse príncipe. O Evangelho chama de príncipe. E vai dizer para ele que não existe ninguém bom a não ser Deus. Para que aquele jovem não ficasse bajulando ninguém, nenhum outro mestre, porque Jesus ainda não havia se revelado, nem tinha sido glorificado como o próprio Deus. Então quem o via achava que ele era um bom mestre. Não, bom é Deus. E aí Jesus vai dar para ele uma lição, que eu não sei se você tem humildade para confessar, mas eu reprovaria. Porque Jesus vai dar para ele a listagem dos mandamentos. E quem é que pode dizer aqui mesmo nessa reunião que não peca, ou que nunca pecou? Quem é que poderia dizer numa lista aqui sendo apresentada para nós, principalmente dos mandamentos: não, pastor, eu nunca cometi nenhum desses pecados. E se você não cometeu esses pecados, você já seria semelhante a este rapaz, a este homem. E olha o que Jesus disse a ele no verso 20: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua. Será que você nunca deu uma resposta atravessada para o teu pai ou para a tua mãe? Pode ser que depois da resposta atravessada você tomou um tapa atravessado. Não sei como é teu pai e a tua mãe. Na minha casa funcionava assim: a cada resposta atravessada, um chinelo voava. E mãe tem mira boa, não é? Mãe poderia servir o exército, né? Ser atiradora de elite. Elas treinam, né? Para arremessar chinelo. E o chinelo faz até curva, pega você em outro cômodo, não é assim? Eu até podia dar uma resposta atravessada, mas tinha que correr, porque depois o chicote vinha atrás. Eu já cairia nesse mandamento aqui. Poxa, Jesus, está difícil para mim então. Já tive momentos ruins com os meus pais, já menti, já dei falsos testemunhos nessa vida, então
O Senhor me perdoa. Ô Jesus, um dia eu roubei a caneta da igreja sem querer, eu furtei. Se você furtou a caneta da igreja, devolve, viu? Devolve. Às vezes a pessoa furta sem querer, né? Pegou a caneta. Ô Senhor, eu pequei. Quem aqui é sincero para confessar que reprovaria nessas perguntas de Jesus? Ô Senhor, então está difícil para mim. Se nós reprovássemos neste questionamento, talvez seria até melhor. Porque quando você é pecador, o Senhor te perdoa, te purifica e te dá o acesso ao reino de Deus. Mas o problema é que este homem, esse jovem, este príncipe, ele poderia dizer algo diferente de todos nós. Ele tinha um crédito no céu diferente do que eu tenho. Ele estava um passo à frente de todos os discípulos. E para você que acha que os discípulos todos eram muito velhos, tá? Nós temos alguns estudos que mostram que boa parte dos discípulos eram jovens. Até porque o único discípulo que se preocupava em pagar impostos era o Pedro. Por isso que o Pedro foi o líder. Porque provavelmente era o mais experiente, era o chefe dos pescadores. Foi o chefe da igreja em Jerusalém e os outros vieram aprendendo com ele. Talvez nessa hora, você sabe como é jovem, né? Jovem às vezes quer chamar a atenção, não é? Talvez os discípulos pensaram, poxa, eu perdi meu lugar agora, porque esse é melhor do que eu. Talvez até o Pedro, que era mais experiente, pai de família, começou a pensar, esse rapaz aí é muito melhor do que eu. Jesus ouviu essa resposta e percebeu que ele estava falando a verdade. E olha o que está escrito no versículo 21. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Por isso que nós acreditamos que ele não era tão jovem assim. Não era um jovem de 15, 16 anos, porque ele já está falando, eu já tenho acompanhado a lei. E normalmente o povo judeu dos 12 anos para frente já tem a palavra de Deus bem afiada, já passou pelos crivos dos mestres, ainda mais um homem com acesso de sociedade como ele. Ele está falando, Senhor, há muito tempo, se você tentasse mentir para Jesus, Jesus saberia da sua mentira, sim ou não? E na hora Jesus falaria, seu mentiroso, você falou assim com a sua mãe, naquele dia desonrou ela. Seu mentiroso, eu sei o que você estava vendo na internet, naquele dia lá no seu quarto. Seu mentiroso, eu sei do seu namoro escondido que você está mentindo para o seu pai e para sua mãe. Eu sei daquele dia que você colou na escola, você mentiu para o professor. Se eu tentasse mentir para Jesus, na hora seria desmascarado. E Jesus diria, você cometeu vários desses pecados. Mas Jesus olha para ele e não desmente, pelo contrário, ama ele. Mas olha para o coração dele e percebe que ainda tem algo prendendo ele. E se tem algo te prendendo na terra, você não chega no céu assim. Você pode participar de encontrão de jovens, você pode vir a fazer a obra de Deus. Se você tem algo que ainda prende a sua alma, isso pode colocar sua alma no inferno. E aquele desejo de ir para o céu, de conhecer o reino de Deus, pode não acontecer. E cá entre nós, quando se fala de juventude, são muitas coisas que podem te prender. Porque o jovem erra em alguns aspectos. Ele acha às vezes que não precisa de ninguém. O jovem faz planos sem contar que pode dar errado. Verdade ou não é? E o jovem às vezes se esquece que vai envelhecer. Sim ou não? Eu ainda me acho jovem. Pelo menos eu estou me enganando assim até hoje.
Mas hoje em dia, quando eu como um lanche bem tarde da noite, o estômago já dói. Aí eu fui fazer um exame, a médica falou: não, pastor, o senhor não está doente não, é só a idade mesmo, que o senhor tem que dar uma maneirada. Ô doutora, a senhora está me chamando de velho? Não, é que o senhor não está mais tão jovem assim. Então tem que mudar o hábito. Come o lanche mais cedo, diminui um pouquinho. Mudou. Antes eu comia, enchia a barriga e ia dormir tranquilamente. Podia comer até uma feijoada 11 horas da noite, que problema nenhum. Mas o tempo passa, sim ou não? Hoje em dia tem jovem na igreja que fala: não, pastor, quando eu for velho igual o senhor. Eu falo: como assim? Como assim? Né? E aquilo que eu não imaginava que ia acontecer, começou a acontecer. Sabe, na escola, você que é jovem de 15 a 18 anos, quando começam com aquele assunto de daqui 10 anos, como é que você se vê? Normalmente está lá: eu vou ter comprado uma casa, vou ter viajado para Paris, vou estar com 2 carros na garagem, eu vou ter com uma moto, eu vou ter 2 faculdades, vou falar inglês. Não é assim que a gente pensa? Aí passam os 10 anos. A boa parte da pessoa que planejou tudo aquilo, e na verdade não planejou, só sonhou, só delirou, os 10 anos passou, e a pessoa não fez nada, porque 10 anos, passam assim. É por isso que tem pessoas às vezes de 50, 60 anos, que se veste igual menininho, menininha, porque ela não entendeu que o tempo já passou. O espírito pode ser jovem, mas você tem que respeitar a fase da vida que você vive. Tem pessoas que são avós, que não querem que os seus netos chamem de vô e de vó. Não, eu não sou velho para isso. É assim ou não é? Não, chama de tio, de senhor, senhora. Não, não chama não. Eu quero que você entenda que aqui estava surgindo um discípulo que desbancaria qualquer pastor hoje em dia, qualquer obreiro. Um melhor discípulo está surgindo, muito melhor do que Paulo, porque Paulo tinha um currículo terrível de morte, de perseguição, de pecado, de blasfêmia. Muito melhor do que Pedro, que era um ignorante, um homem analfabeto. Era o melhor discípulo. Mas para ele não faltava muitas coisas, como falta para mim. Faltava só uma coisa. Faltava só uma coisa. E olha o que está escrito no verso de número 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus, ele que ficara muito triste, disse: quão dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Os que têm as riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Imagine só, se Jesus hoje tiver que listar quantas coisas ainda falta para que você seja perfeito. A sua lista é grande? Quem aqui confessa que a lista é frente e verso?
Quem aqui lembra de uma época que o pessoal mandava cartinha para os programas, que a cartinha era quilométrica? Você lembra? Você lembra disso, fulano? Só a irmã lhe lembra? Quem lembra? Você está ficando velho, viu? Só de lembrar disso. Tem jovem que falou: o que é carta? Era no WhatsApp que era mandado. Está ficando velho, hein? Está na hora de tomar uma decisão com Deus, hein? E ficar firme com Jesus. Eu acredito que a minha lista era e é muito extensa. Eu tenho muitas coisas a melhorar com Deus, muitas. Se o Pedro perguntasse isso, Jesus ia falar: Pedro, senta aí, que para você é mais difícil ainda. Pedro, você é um ignorante, você fala na hora errada. Pedro, você é arrogante. Pedro, você mente, você promete e não tem capacidade de cumprir. Pedro, você se acha melhor do que os seus irmãos. E Pedro ia sair dali. Lembra um dia que Pedro estava com a bola cheia, aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele murchou rapidinho. Imagina, na frente de todo mundo, Jesus falar: para trás de mim, Satanás. Pedro: meu Deus, eu estava endemoniado, nem percebi. Para você ver o tanto que os discípulos ainda precisavam aprender. Os discípulos achavam que estavam num caminho, mas quanto mais conhecemos a Deus, mais temos que melhorar. Quantas coisas faltam para você entrar no reino de Deus? Para alguns faltam muitas. Mas tem gente que está querendo entrar no reino de Deus, priorizando a própria vida e deixando a vida com Deus. Pastor, é que eu estou numa fase da minha vida que eu tenho que trabalhar e estudar. Jovem, me ouça, e que o Espírito Santo te faça você dar ouvidos. Se você trabalhar, estudar, chegar no melhor emprego, ter um melhor saldo bancário, ter uma grande casa, o veículo que você quiser e puder comprar, se Deus não estiver lá, não vai valer a pena essa troca. Você pode ter os seus amigos hoje, eu tenho certeza que você os tem. Você pode gostar de esporte, você pode torcer para um time. Se qualquer coisa desse tipo, um namoro, uma aventura, uma viagem, um intercâmbio, se isso te afastar da presença de Deus, não vale a pena você trocar o céu por nada disso. Se te falta uma coisa, entrega o que Jesus te pedir hoje, porque Ele vai te dar o que é impossível para mim, para você, mas é possível para Ele, porque o reino dos céus é dado àqueles que entregam o seu tudo diante do Senhor. Agora a pergunta é, você não precisa me responder com a sua boca, nem acenar com a cabeça. Só para a sua alma mesmo. Você está disposto a entregar o que Jesus já tem pedido para você um tempo? Esse não estava. E ele virou as costas para Jesus. Eu falei para você que a palavra, quando sai da nossa boca, mesmo que a gente peça perdão depois, ela não volta para quem falou. A palavra já foi liberada. Você pode pedir perdão, tem que pedir perdão, mas você já falou. Se tiver que magoar, se tiver que estragar alguma coisa, já estragou. A flecha, quando ela é lançada, ela nunca volta para trás. Pode ter se lançado fraca, mas ela sempre vai para frente e não volta. Acertando ou não o alvo, ela sempre avança, nunca retrocede. E existem oportunidades que você perde, principalmente com Deus, que elas não voltam mais. Eu me desviei na juventude. Eu amei mais o mundo do que a presença de Deus. Existem dons que eu perdi, espirituais, que não voltaram mais. Eu orei, eu fiz campanha, eu jejuei por eles, eu fiz muitos pedidos de oração,
Eu sacrifiquei ofertas para que eles voltassem. E Deus me ensinou que tem coisas que perdemos, que fica só no lamento mesmo. Ah, meu Deus, se eu soubesse. Eu confesso para você que eu queria, na adolescência, ter participado de um encontro como esse, para que eu não tivesse largado aquilo que Deus já tinha falado comigo. Mas eu não tive. Isso foi culpa das pessoas? É claro que não, a responsabilidade era minha. Eu já era batizado nas águas quando me desviei, por mais que me batizei novo, me batizei consciente, com 14 anos de idade. Eu sei que tem muito jovem hoje me ouvindo, ainda debaixo da tutela do pai. Talvez civilmente você ainda não é responsável pelos seus atos, mas espiritualmente você é. E você todos os dias faz escolhas que agradam ou não ao Senhor. Pedro, com uma lista gigantesca de coisas, ficou olhando aquilo ali e dizendo: se esse homem que era quase perfeito não vai entrar no reino de Deus, quem vai se salvar? E aqui está o segredo: ninguém que deixa nada por amor de Deus e do Evangelho fica sem ser abençoado nesta vida, e no século vindouro Deus vai te dar o maior presente, que é a vida eterna. Ninguém fica sem recompensa. Se você quiser arriscar: não, pastor, eu não vou servir a Deus agora porque eu sou jovem demais. Pode ser que você perca a chance da sua alma. Porque se você conversar com pessoas de mais experiências na igreja, sabe qual é os relatos recorrentes? Pastor, eu podia ter vindo antes para Jesus. Existem pessoas que estão doentes hoje ou com o corpo debilitado, que estragaram a vida na juventude. Como eu disse, o jovem acha que vai durar para sempre, né? O jovem acha que pode fazer tudo. Quando eu me desviei, eu achei por um momento que eu podia fazer tudo, a decisão era minha. Eu já trabalhava, eu era independente financeiramente falando, minha mãe não tinha poder mais sobre mim, pelo menos era assim que eu pensava. Quando eu voltei para Jesus, eu tinha na época muitas dores no estômago. Jovem, eu voltei para Jesus ainda jovem, com 18 anos. E eu lembro que um dia eu comecei a fazer uma campanha para Deus me curar. Deus falou assim: eu não vou te curar porque isso foi decisão sua. E todas as vezes que doer, você vai lembrar, foram as suas decisões. E quando doer, você vai ter uma decisão: ou de permanecer comigo até o fim, ou de voltar para terminar de se estragar. Se eu tivesse sem Jesus, eu não só não estaria aqui, como eu não estaria vivo. Alguns jovens aqui já tiveram livramento de morte. Alguns jovens aqui, Deus já falou com você. Mas sabe qual é o problema? Você reluta, porque você fala assim: pastor, mas eu não levo jeito. Pastor, eu não tenho muito amigo na igreja. Mas Jesus está falando a mesma coisa para você essa noite. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Você só precisa se entregar, e o que está faltando você precisa confessar para Jesus, e o que você não consegue fazer sozinho, Ele certamente fará por você, e Ele quer glorificar o nome dEle também na sua juventude, para a glória de Deus. É isso que Ele quer fazer com você. Você jovem que tem muitas coisas a se fazer, uma decisão hoje tem que ser tomada, e pode ser que você que esteja me ouvindo hoje, vai dar as costas no final dessa reunião e vai fingir que não foi com você, mas principalmente você que finge que não foi com você, é com você. É com você. Existem pessoas que dizem que eu amo o Senhor,
Só que Jesus disse que quem ama, guarda a palavra. Se uma pessoa fala que me ama, mas toda hora ela quebra um combinado, um mandamento, ela não me ama coisa nenhuma. Ela ama da boca para fora. Olha o que diz a palavra na primeira epístola de João, capítulo 2. Inclusive, este tem sido um tema que nós vemos muitas pessoas pregando em encontro jovem, por conta da citação de falar sobre os jovens e também sobre os pais aqui. Primeira epístola de João, capítulo 2, o verso é de número 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele repete: e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode ouvir canção, pode tomar santa ceia. Se você, jovem, não consegue ficar numa reunião sem responder uma mensagem no WhatsApp, e desculpe, mas eu duvido que você, jovem, tenha tanta responsabilidade que você não consiga ficar sem o WhatsApp, pelo menos por um momento. Você não tem o amor de Deus ainda. E mesmo que você seja um jovem cristão, um jovem de paz e vida, você está como uma dracma perdida que precisa ser encontrada hoje, urgente. A sua alma está clamando por isso. Se você, jovem, troca o Senhor pelo seu time de futebol, pelo esporte que você prefere, o amor de Deus não está em você. Eu não estou falando que o esporte, ou torcer para um time, ou praticar um esporte, seja pecado. Nós não somos ignorantes. Se isso faz bem para o teu corpo, é um hobby, é um lazer seu, isso até faz bem, desde que você não troque as coisas de Deus. Existem pessoas que trocam o Senhor, um chamado, por causa de um namorado, de uma namorada. Existem pessoas que trocam os conselhos dos pais, por causa de um namoro. E num namoro, dois jovens inconsequentes prometem mundos e não, então nós vamos juntos se virar. Só que depois você vai colher o fruto dessa atitude. E se o seu pai e a sua mãe forem conscientes, homens de Deus, mulher de Deus, não vai dar guarita para os seus pecados. E vai mandar você se virar. E se você vier chorar na igreja, eu vou mandar você se virar também. E nem que seja precocemente, você vai ter que virar um homem e uma mulher para assumir o fruto das suas atitudes. Você ama o Senhor? Porque você canta, te amo, Deus. Por causa disso, Deus está falando as suas escolhas, com quem você se relaciona, de quem você é amigo, prova se o amor de Deus está em você. Tem muito pai, muita mãe que sonha em mandar os filhos para intercâmbios, né? Uma viagem internacional, pastor, o meu filho vai estudar num país de primeiro mundo. Eu oriento os pais, e a fé deste garoto, dessa garota, como vai ficar num país de primeiro mundo, onde o evangelho praticamente não existe? Porque na Europa o evangelho não existe mais praticamente. Onde teve as maiores igrejas na Ásia, na época de Paulo e também de João, do Apocalipse, existem muçulmanos
O evangelho é perseguido, e se o jovem não está servindo Deus nem na facilidade aqui do nosso país, imagina sendo perseguido por extremistas que se explodem por lá. Imagina o risco. Pastor, mas é a chance da minha vida. Mas se a minha alma estiver exposta, eu vou amar o Senhor, porque Deus tem mais para você, jovem. Deus tem sonhos que você ainda não sonhou. Deus sabe o caminho para que você chegue lá, além do que você pediu e sonhou. Ame ao Senhor, dedique a sua juventude ao Senhor, gaste as suas forças ao Senhor. Ele é recompensador e será salvador da sua alma para todo sempre. Jovem, eu vim aqui clamar pelo Espírito Santo para dizer: não dê as costas para Jesus. E se você estava dando costas a Jesus até agora, volta, porque ainda dá tempo. Se está te faltando muitas coisas, pega a listinha que Jesus vai te dar e segue o Senhor. Você, jovem, tem o que alguém experiente não tem mais. Tem gente que fala assim: pastor, eu gostaria de fazer a obra de Deus, de ir para qualquer canto. E às vezes eu falo assim para a pessoa, para o senhor, para a senhora, fala: mas já pensou, senhor, senhora, o senhor ou a senhora ter que dormir no chão? Que às vezes a obra de Deus é assim. Poxa, eu não quero expor o senhor, a senhora a isso. Às vezes tem alguém na igreja morrendo de vontade de fazer a obra de Deus, mas a pessoa está casada com alguém que não serve a Deus ainda, e isso limita. Você, jovem, tem um leque de escolhas, e o diabo já está te oferecendo milhões de oportunidades, e todas parecem muito boas, parece que todas darão certo. O jovem, eu falo isso por experiência própria, se ele abre uma empresa, eu lembro que com 16 anos eu montei uma empresa com alguns amigos. Sabe como a gente fazia o planejamento? No primeiro mês a gente vai vender 1.000, no segundo 3.000, depois 5.000, depois a gente fica rico. Era assim, eu e os meus amigos. E você acha que alguém era são o suficiente para dizer: não, gente, não é assim, não, é isso mesmo? Quem aqui pode pegar um empréstimo? Ó, eu tenho um cartão, eu tenho um empréstimo aqui no banco, porque o banco era doido nessa época. E dava empréstimo para mim e para os meus amigos. Sabe qual foi o resultado dessas empreitadas? 2 CNPJ falido e com 18 anos de idade, dívida em 5 bancos. Pelo menos essa foi a minha experiência. Na minha cabeça antes, tudo daria certo, e com 20, 22 anos eu já seria um milionário. Com 18 eu já era um endividado. E sabe o que é pior? Sem salvação. E sabe o que era pior? Quando eu tentava fugir para o mundo, aparecia alguém desconhecido e diria: você tem uma cara daquelas pessoas que vão na igreja? Sua mãe é pastora? Não, minha mãe é uma obreira da igreja. Não, mas ela deve orar muito por você, viu? Do nada. E quando não, começaram a levantar mendigos no meio da rua e falar assim: ei, Deus está esperando você, hein? Sai daí, maluco. Falava assim: sai daí, seu maluco. Nada com nada aí. Deus sabe que está falando com você, e você também sabe. E quando não sonhava, e quando eu acordava bem cedo, e os meus pais, que eram da fé, não estavam em casa, e sabe o que eu pensava? E Jesus voltou, eu fiquei. Porque eu tinha sido criado na igreja. Eu sabia sobre o arrebatamento. Eu estudei um pouquinho da palavra na infância e na adolescência. Eu já tinha lido alguns livros da Bíblia, ainda não a Bíblia inteira, é verdade, mas eu já conhecia boa parte. E eu sabia: se Jesus voltar agora, eu não tenho certeza da minha salvação, porque eu estou fora do amor de Deus. Deus está fazendo um convite, não sei se para todos, mas para muitos aqui. Vem para este amor. E se você deixar alguma coisa por causa de Jesus,
Ele não vai deixar a tua vida vazia, não. Jesus tem bênção para a tua vida sentimental. Jesus tem bênção para a tua vida acadêmica, financeira, tua vida empresarial. Jesus tem bênção sim para esta vida, 100 vezes mais, com luta, mas com a certeza que você vai vencer. Mas Jesus tem uma promessa maior, que no céu você terá direito à vida eterna. E pode ter certeza que talvez isso hoje não esteja nos seus planos, mas isso está nos planos da sua alma. Para a gente fechar, Eclesiastes 12, versículo 1. Quando você achar, diga amém. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Tem alguém aqui que é muito organizado e pode dizer: pastor, eu sou muito organizado, eu planejo minhas coisas. Tem alguém aqui muito organizado? Só aquela moça no final da reunião que levanta a mão. Por que será? Só ela? Será que? Só a senhora é organizada aqui? Todo mundo aqui é bagunceiro, tá vendo? Tem alguém que planeja alguma coisa na vida, pelo menos? Oh, meu, você planejou que você vai vir para o culto amanhã? Que horas você vai vir? Que horas? Eu vou te fiscalizar, viu? E chegue cedo. Amém? Pelo menos isso você planejou, né? Se Deus quiser e se Jesus não voltar hoje, amanhã você e eu estaremos aqui. Mas lembre-se que no seu planejamento, você nunca coloca os dias maus. Quem é que casa e diz assim: olha, quando tiver uma crise no meu casamento, é aí que eu vou usar a minha fé? Não, meu amigo, a gente casa para ser feliz, né? Por mais que o casamento tem que ser para fazer o outro feliz, né? Não é para ser, é para fazer feliz. Quem é que monta uma empresa como eu e os meus amigos jovens montávamos? Cada ideia maluca que hoje em dia eu não dava R$1 na ideia. Mas antes, meu Deus, ninguém faz isso, vamos revolucionar. Era a nossa cabeça. E a gente fazia a ideia pensando que a cada mês nós dobraríamos o lucro e que a gente ia vender demais, e daqui a pouco a gente não vendia nada, não dava certo. Dava mais prejuízo do que lucro e falíamos em tempo recorde. E aí quando falíamos um, íamos para outro, e aí íamos falindo, e aí, você já viu. Ninguém conta com os dias maus, mas não só os jovens. Eu também não oro dizendo: Senhor, eu estou querendo pegar uns dias maus lá para julho, esse ano. Ninguém faz isso. Senhor, me livra dos dias maus. Livra o povo dos dias maus, Senhor. Socorre o povo. Mas eles vêm. E é nessa hora que a sua decisão com Deus vai fazer valer a pena. Porque no dia mau Deus estará lá. José era jovem, jogado num buraco, vendido como escravo, longe do seu pai, longe do conforto da sua casa, num país estranho, com uma comida horrível, com um monte de deuses. Mas no dia mau de José, servo de Deus, Deus estava lá. Deus fez Faraó criar um cargo que não existia, só para honrar um jovem que no dia da mocidade se lembrou do Criador. E se ele não tivesse se lembrado? E se ele tivesse se esquecido do Senhor? Ele seria mais alguém dizendo: poxa, eu poderia ter tomado outras atitudes. Não lembre-se só do seu Criador do céu, lembre-se também do Criador da terra, do seu pai, da sua mãe, principalmente você jovem, tá? Porque eu tenho certeza que alguns aqui já não têm mais os pais, e mesmo que nós somos da fé e superamos percas, luto,
Se você tivesse uma oportunidade com seu pai, com a sua mãe, você daria muita coisa para ter essa oportunidade. Jovem, você tem isso. Aproveite o teu pai. Dê risada com ele. Deixa a tua mãe beijar você. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua família. Porque essas coisas depois, elas vão valer a pena. Você acha que lembrar do Criador é só falar, Senhor, eu te amo, e maltratar o pai e a mãe? O pai e a mãe que às vezes dá de tudo, do bom e do melhor. E às vezes o jovem nem reconhece, ele acha até que é obrigação do pai e da mãe dar, né? E ele desrespeita o pai e a mãe. Um dia, quando o dia mau chegar, quem não cumpriu o papel de temor vai sentir falta. Quem cumpriu o papel vai ser ajudado e consolado pelo Senhor. Porque olha o que está escrito: e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Fiquem de pé, por favor. Quem aqui quer ser rico mesmo? Deixa eu ver, quem quer ser rico? Mas rico de verdade, né? Não é um pouquinho de dinheiro, é rico mesmo, né? O que você compraria com dinheiro? Rico, rico, de verdade. Não vem falar um hambúrguer, uma paçoca não, né? O que você compraria? Tá vendo? Quer ser rico, não sabe nem o que vai fazer com dinheiro? Fala aí, irmão, fala. Profetiza, sonha. Ó, um irmão vai comprar uma fazenda. Quando o senhor tirar os mosquitos da fazenda, você me chama, que eu não gosto de mosquito. Quem compraria um carrão aqui? Levanta a mão. Um carrão mesmo. Quem compraria a casa do sonho? Construiria a casa do sonho? Quem iria no mercado e ia comprar 10 quilos de café, só de raiva, só porque está caro? Ah, vou comprar 10 quilos logo, vou dar uns 2 quilos para o pastor, só de raiva. Vou nem olhar preço. Hã? Quem quando fosse almoçar ou lanchar em algum lugar, daria uma gorjeta pro garçom, ó, toma aqui, você me atendeu bem. Rico é assim, né? Você acha que o jovem rico tinha uma vida boa ou uma vida ruim? Ora, rico, muito rico. Ele era muito rico. A vida era muito boa. Você acha que na agenda rica dele, ele contava com dias maus? Mas 40 anos depois de Cristo, Jerusalém foi invadida, destruída, todos os tesouros foram roubados, os mais jovens levados escravos, e para ele veio o dia mau que ele nunca imaginou na vida. O que valeu dar as costas para Jesus? Ele não foi rico a vida inteira, não. Eu posso ousar dizer que ele não se aposentou rico. Ele se aposentou pobre e escravo. E no Evangelho, no que nós temos de Bíblia, dali para frente, ele nunca mais teve aquela chance. Eu posso dizer que Deus me amou muito, porque eu tive algumas chances. Eu posso dizer para você com certeza que eu brinquei com coisa séria. E hoje eu tenho que dizer para você, não brinque com Deus. Não brinque com a sua alma. Não brinque com as coisas de Deus. Pastor, eu tenho um talento. Aí às vezes você, por ter o talento, às vezes a pessoa que tem um talento, ela não se esforça, né? O talento não é teu, Deus te deu. E quando chegar naquele dia, Deus não vai cobrar do seu papai e da sua mamãe, Deus vai cobrar de você. Deus não cobrou o meu chamado da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Deus cobrou de mim. Deus cobrou de mim. E Deus me deu chances até que um dia
Ele me deu um ultimato. E eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão da minha vida. Eu sabia que eu não tinha mais que dar as costas para Jesus, eu tinha que voltar. Graças a Deus eu voltei. E eu posso dizer para você, não como Salomão, porque Salomão teve acesso a tudo nessa vida. O mundo não vale a pena. Pode parecer legal. A princípio é muito legal. Mas o sabor é amargo. E a colheita no mundo, principalmente para você que conhece a palavra, ela é ainda mais rápida. Porque diz a palavra que o justo padece mais rápido pelo pecado do que o ímpio. O ímpio Deus reserva para o juízo. Mas quando a pessoa conhece a palavra e ela peca, então Deus faz questão de acelerar aquilo. Você pode dedicar suas forças, a sua vida sentimental e fazer essa escolha. Eu não posso lhe proibir disso. Você pode ser aquela pessoa que fala, pastor, eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, e eu não tenho tempo para isso, eu só vim aqui hoje porque insistiram, eu nem sei porque eu estou aqui, só esperando a hora de acabar. Você pode dedicar a sua força para a internet. Eu achava que eu com 15, 16 anos era burro, porque eu queria ficar rico com umas ideias malucas de empresa. Hoje em dia tem jovem que está superando a minha burrice, quer ficar rico jogando tigrinho, mais burro ainda, né? Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu ainda estava tentando trabalhar, né? Ainda montei CNPJ, aí eu vou me sentir menos burro agora. No tigrinho você vai ficar rico? Com coisa de aposta você vai ficar rico? Você serve a Deus, querido. Deus tem o ouro e a prata na mão. Se você for salvo no caminho da salvação, Deus vai encher a sua vida de bênçãos. Você vai ser um abençoador da sua casa e da sua família, e ainda vai honrar a sua casa. Se aquilo que está lhe prendendo hoje for entregue. Para mim falta muitas coisas ainda, mas para alguns só falta uma coisa, só falta entregar a vida para Jesus. Para outros só falta voltar para Jesus. E para outros, inclusive você que é conhecido nosso, só falta você tomar uma direção com Deus firme e falar, eu quero ter uma vida com Deus. Você tem habilidades e dons que alguns não têm. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. A mensagem, mesmo numa reunião de jovens, não tem evangelho para o jovem, evangelho para o mais velho, evangelho para os casais. A palavra é a palavra. E essa pode ser a última mensagem que você vai ouvir. Essa pode ser a minha última mensagem que estou pregando e ouvindo também. Eu estava vendo um pastor falar e depois eu fui buscar a informação. Na madrugada de sexta para o sábado, quem tem celular Android, o Google mandou um alerta de um terremoto de escala 5.5 no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, 2 e pouco da manhã. Esse horário, ou os jovens morcego estavam acordados, né, aqueles que ficam acordados de noite e dormem de dia, mas se estavam acordados, estavam distraídos jogando alguma coisa, sim ou não? E a maior parte das pessoas estavam dormindo, ou seja, quem estava acordado normalmente estava distraído, ou trabalhando, sem mexer no celular, e quem não estava nem trabalhando nem acordado, estava descansando, um horário que ninguém imaginou. Se fosse um terremoto nessa magnitude, cairiam prédios, as ondas se agitariam, quem morava na beira da praia seria levado, e muita gente morreria dormindo. Ou se acordasse por um instante, nem saberia o que ia estar acontecendo e ia perecer. O Google disse que foi um falso alerta. Aí eu fiquei imaginando, e a volta de Jesus como é que vai ser?
porque à meia-noite se ouviu: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quem acordar assustado sem azeite, vai tentar comprar no desespero. Me ajuda, Senhor, minha mãe é crente. Me ajuda, Senhor, eu tenho a camisa dos jovens. Me ajuda, Senhor, eu já li a Bíblia uma vez. E cadê o azeite? E cadê o plantio no reino de Deus? Você tem tudo na mão, querido. Você tem tudo na mão. A questão é se você vai valorizar o que tem hoje nas mãos ou não. Pode ser que os tempos se modernizaram, mas você que namora, que é noivo, se preservar para honrar o nome de Deus, vai garantir bênção para o teu casamento. Porque mais que metade dos casais hoje, até da igreja, casam e se separam, porque semeiam tudo errado. Antes de você, muito jovem, namorar, aprende a honrar o teu pai e tua mãe. Aprende a cozinhar um macarrão, um feijão. Decide o que você vai querer do teu futuro. Você, menino que me ouve, lava a tua cuequinha. Não deixa para a mamãe lavar, não. Você, menina, também faz tua parte. Arruma a tua cama. Largue de preguiça, vem para a igreja. Não precisa do teu pai e da tua mãe para vir, vem você. Porque alguns aqui já são grandinhos. Ah, pastor, eu acho que o senhor está pegando pesado. Pesado é o que alguns jovens aqui falam na escola. E o pai e a mãe nem imagina. Quem aqui já foi muito jovem? Ninguém mais foi jovem? Quem aqui já estudou e não estuda mais hoje? Na escola acontece coisa, não acontece? E o pai e a mãe nem sonham, nem tem pesadelo. Né? Sim ou não? A maior parte dos jovens conhecem drogas na escola. Pastor, meu filho estuda num colégio militar. Piorou. Os piores são de classe média e alta. São os piores, porque quem ainda é pobre quer mudar de vida. Tem rico que quer ser mais bandido que o pobre hoje em dia. O mundo está bagunçado, querido. E é nesse mundo que Deus quer te honrar. É nesta vida que Deus quer te salvar. O mundo sempre teve suas tentações. Não é fácil você servir a Deus na juventude, na sua faculdade, no seu trabalho. Não é fácil. Não é fácil, você tem que construir a vida comum com a vida espiritual. Mas Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Se você quiser também, a decisão é sua. Por isso eu pergunto, se você tem que entregar a tua vida para Jesus, é hoje, é agora. Se você tem que tomar uma decisão hoje de abrir mão de algo, de parar com as suas conversas de madrugada, de respeitar o teu pai e a tua mãe, de parar de mentir, de assumir o seu compromisso de jovem de Deus que você é, e mesmo que não era, a partir de agora será. Pastor, eu tenho que tomar uma decisão hoje. Essa decisão é tua, jovem. Pode ser radical, mas se não for assim, você talvez não entenda. Porque, como eu disse, nenhum jovem pensa que as coisas vão dar errado. Todo jovem acha que vai ter chance o resto da vida, que nunca vai se ferir, que nunca vai se machucar. Parece tudo perfeito, mas não é. Pastor, eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Se você nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu tenho que me reconciliar. Nem Santa Ceia eu estou tomando. Eu venho na igreja de vez em quando. Eu acabei vindo hoje. Não foi em vão, querido. Pastor, eu tenho que voltar para Jesus. Eu voltei ainda jovem, com muitos prejuízos já, mas valeu a pena. Valeu a pena. Muita gente, quando eu decidi ser pastor, eu tinha 21 anos de idade, para largar tudo. E disseram, e a faculdade que você começou?
E o trabalho que você ganha tão bem, eu já tinha carro próprio, eu tinha minha renda, eu era independente, eu me casei sem depender de pai e de mãe, com meu dinheiro. Aluguei minha casa. Não ia correr para casa de pai e de mãe, eu já era independente há muito tempo, já trabalhava de muito tempo. Eu falei, tudo que eu estou largando, Jesus vai me dar multiplicado. E se Ele não quiser me dar nessa terra, Ele vai me dar no céu. Então eu posso dizer que eu servi a Jesus nos anos mais fortes da minha vida e continuo servindo. E valeu a pena. E faria de novo e ainda mais cedo isso. Valeu a pena, vale a pena. Pastor, eu tenho que voltar para Jesus. Um dia eu precisei voltar, e sabe onde eu estava? Na última cadeira, porque eu tinha muita vergonha. Mas eu tive que voltar, você também tem que voltar. Pastor, eu preciso voltar para Jesus hoje. Dá um sinal com sua mão direita, que eu quero orar junto com você para que você volte para Jesus hoje, para que você se reconcilie com Jesus. Todos aqui estão firmes com Jesus? Você não precisa falar um motivo, tá? Não precisa. Não precisamos saber. Só se você quiser um atendimento depois, eu posso te atender. Evangelista pode te atender, os pastores podem te atender. Nós estamos aqui para te ajudar. Até porque na Paz e Vida eu contei com muita gente para me ajudar. Principalmente na minha volta para Jesus. Pastor, esta palavra me mostrou o que falta em mim. E esta falta eu queria entregar para Jesus, eu quero pedir a ajuda dele. Eu sei que talvez para você dar um passe e vir aqui seja difícil, mas faça isso. Até porque a palavra diz que o jovem é forte porque ele tem poder de decisão. Quando o jovem se entrega, ele se entrega para valer. Por isso que o jovem é muito valioso para Deus. Porque tinha 3 jovens, uma fornalha ardente de fogo. Sabe o que eles disseram para o rei? Se tiver que pegar fogo para obedecer a Deus, deixa pegar fogo. Mas se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Quem foi jogar esses 3 jovens foi carbonizado. E daqui a pouco o rei começou a gritar: não foram 3 que lançamos na fornalha ardente? Eu estou vendo 4 homens caminhando, e o rosto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Era o próprio Senhor dizendo: me serviu na maior força, eu te ajudo no maior problema da sua vida. Saíram de lá, ganharam cargo público e enriqueceram na Babilônia, mas entregaram sua juventude para Deus. Enquanto uns estavam com os joelhos dobrados, negando o próprio Deus. Jovem, hoje a internet pode ser uma facilidade, uma porta muito boa para muitas coisas, mas está levando muita gente até da igreja. O namoro precoce, a vida sem Deus. Pastor, hoje eu tenho que tomar uma decisão, não importa a sua idade, se a palavra falou com você, se está te faltando algo, mas você não quer sair daqui faltando algo, e não quer mais dar as costas para Jesus, sai do teu lugar e vem aqui para frente que nós vamos buscar isso com Deus no altar, mas tem que ter uma decisão sua. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.